A porta da sala de reuniões se abriu com um estrondo, e todos os olhos se voltaram para a entrada. Ali estava um menino de aproximadamente 9 anos, com roupas sujas e cabelos despenteados, parado no batente com uma expressão determinada que contrastava com sua aparência frágil. Oscar Mendes, o milionário dono da imobiliária mais bem-sucedida da região, sentiu a fúria subir pelo peito. Como aquela criança havia passado pela segurança? Como ousava interromper uma reunião tão importante? Não comprem esse terreno! A voz do menino ecoou pela sala luxuosa, cortando a apresentação do projeto que Oscar estava fazendo para seu cliente milionário. O silêncio durou apenas 3 segundos, antes que gargalhadas explodiram ao redor da mesa de mogno. Os advogados de Oscar riram. O cliente riu, até mesmo a secretária que havia tentado impedir o menino sorriu constrangida. Oscar, porém, não achava nada daquilo engraçado. Seu rosto estava vermelho de raiva e ele já se preparava para chamar a segurança quando o menino continuou, sua voz firme apesar dos olhares zombeteiros. Senhores, esse terreno é uma área de preservação ambiental, protegida por lei. Vocês jamais vão poder construir nada nele. As risadas morreram instantaneamente. O cliente, um empresário do sul do país, que já havia depositado um sinal considerável, virou-se bruscamente para os advogados de Oscar. Os 3 homens de terno cinza trocaram olhares preocupados, seus rostos empalidecendo. Oscar sentiu o chão fugir sob seus pés. Aquele negócio representava milhões. Como seus advogados poderiam ter falhado em uma verificação tão básica? Vocês não vão acreditar nas palavras de um menino de rua, não é? Um dos advogados tentou rir, mas sua voz saiu trêmula, sem convicção. Oscar Mendes era conhecido por ser um homem frio, calculista. Aos 43 anos, havia construído um império imobiliário sozinho, sem ajuda de ninguém. Não se importava muito com as pessoas ao seu redor, mantinha relacionamentos apenas quando eram vantajosos para seus negócios. Vivia em uma mansão enorme, completamente sozinho, sem família, sem amigos verdadeiros. Sua vida era trabalho, lucro, mais trabalho. Era exatamente esse estilo de vida que o havia tornado tão bem-sucedido. Comprava propriedades, construía empreendimentos luxuosos e os vendia, muitas vezes negociando a venda antes mesmo de começar a construção. Era eficiente, era rico, era respeitado e era profundamente solitário, embora jamais admitisse isso. Mas algo na expressão daquele menino chamou sua atenção. Havia inteligência naqueles olhos, uma esperteza que não combinava com sua aparência desleixada. Oscar ergueu a mão, silenciando seus advogados. "Como você sabe disso?" perguntou, sua voz grave ecoando pela sala. O menino o encarou diretamente, sem medo. Esse terreno pertencia ao meu avô. O mundo de Oscar parou, completamente. Seu coração disparou, e ele sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Ele sabia exatamente a quem aquelas terras haviam pertencido. Seu Bento Leão, seu ex-sogro. O homem havia vendido aquelas terras anos atrás para pagar dívidas. E Oscar as havia comprado através de intermediários, sem que Bento soubesse. Mas o que verdadeiramente chocou Oscar, fazendo seu mundo girar, foi uma percepção repentina e aterrorizante. Bento tinha apenas uma filha, Isabel. Isso significava que aquele menino, não podia ser, não era possível. Oscar fez uma conta rápida em sua mente, seus dedos tremendo imperceptivelmente sobre a mesa. Fazia 9 anos. 9 anos desde que havia perdido Isabel. 9 anos desde que seu mundo havia desmoronado. Sua voz saiu rouca quando ele perguntou: "Qual é a sua idade?" 9 anos, o menino respondeu, erguendo o queixo com orgulho. Naquele momento, todo o universo de Oscar Mendes desmoronou. As paredes da sala pareciam se fechar ao seu redor. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Não era possível. Não podia ser verdade. Ele deveria estar sonhando, tendo um pesadelo. Mas os olhos do menino
Havia algo neles, algo familiar, algo que fez uma dor antiga e profunda despertar em seu peito. Vocês que estão me acompanhando agora, sei que muitos de vocês entendem o que é amar de verdade. Se você já está sentindo essa história no coração, deixe sua curtida para mim. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias que tocam a alma. E me conte nos comentários, que horas são aí onde você está me ouvindo? Adoro saber que estou fazendo companhia para vocês em diferentes momentos do dia. Agora deixe eu contar como tudo começou. Isabel era uma garota linda, negra, com olhos cor-de-mel, que brilhavam como raios de sol, atravessando o âmbar. Sua beleza chamava a atenção por onde passava, mas não era apenas a beleza física que a tornava especial. Havia uma luz nela, uma bondade genuína que irradiava de seu sorriso. Seu pai, Bento Leão, era o jardineiro da mansão dos pais de Oscar, um homem humilde e trabalhador que cuidava daqueles jardins com o mesmo carinho com que criara sua filha. Oscar tinha 20 anos quando viu Isabel pela primeira vez. Foi em um sábado de primavera, quando ela foi ajudar o pai com os canteiros de flores. Oscar estava na varanda, fingindo ler um livro de direito para os exames da faculdade, mas seus olhos não conseguiam se desviar daquela garota que trabalhava sob o sol. Ela não usava luvas como as moças da alta sociedade. Suas mãos tocavam a terra diretamente, plantando mudas com uma delicadeza que contrastava com a força com que carregava os sacos de adubo. Foi a força dela que primeiro o encantou. A maneira como ajudava o pai sem reclamar, o sorriso que não abandonava seu rosto mesmo sob o sol escaldante. Oscar desceu da varanda e, pela primeira vez em sua vida, sentiu nervosismo ao se aproximar de alguém. "Boa tarde", ele disse, a voz saindo mais suave do que pretendia. Isabel ergueu os olhos, e quando seus olhares se encontraram, Oscar sentiu algo que jamais havia experimentado. Era como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido, deixando apenas eles dois naquele jardim florido. "Boa tarde, senhor Oscar", ela respondeu, limpando as mãos no avental antes de estendê-la para cumprimentá-lo. Com o passar dos dias, Isabel começou a ir com mais frequência à mansão. Oscar arranjava desculpas para estar no jardim quando ela estava lá. Conversavam sobre tudo, sobre as flores, sobre os sonhos dela de estudar, sobre os livros que Oscar lia na faculdade. Ele descobriu que ela era inteligente, tinha opiniões fortes e um senso de humor que o fazia rir de verdade pela primeira vez em anos. Foi em uma tarde de chuva que tudo mudou. Oscar estava sozinho em casa. Seus pais haviam viajado para uma convenção de negócios. Quando viu Isabel chegando encharcada pela chuva, a convidou para entrar, para tomar um café e se secar. Ela hesitou, mas o olhar dele era tão sincero, tão cheio de algo que ela não conseguia nomear, que aceitou. Na cozinha da mansão, enquanto preparava café para os dois, Oscar não conseguia parar de olhar para ela. Isabel usava um dos suéteres dele, que ficava enorme em seu corpo delicado. Seu cabelo estava preso em um coque solto, e gotas de chuva ainda brilhavam em sua pele escura. "Isabel", ele disse, sua voz quase um sussurro. Ela se virou, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, Oscar a beijou. Foi um beijo terno, cheio de toda a emoção que ele havia guardado por meses. E quando ela retribuiu, quando seus braços se enlaçaram ao redor do pescoço dele, Oscar soube que estava irrevogavelmente apaixonado. A conexão entre eles foi intensa, avassaladora. Ali, naquela cozinha, perceberam que estavam apaixonados, que aquilo que sentiam ia além de uma simples atração. Era algo profundo, verdadeiro, eterno. Eles continuaram se vendo escondidos por um ano inteiro. Eram encontros roubados, beijos secretos no jardim quando ninguém olhava, sussurros de amor sob o luar. Oscar jamais havia se sentido tão vivo, tão completo. Isabel era seu mundo, sua razão de existir. Mas segredos não permanecem escondidos para sempre. Os pais de Oscar descobriram.
Foi uma empregada que os viu se beijando perto da fonte do jardim e buscando favores com os patrões, contou tudo. A confrontação foi brutal. O pai de Oscar, um homem alto e imponente, chamou o filho para seu escritório. Sua mãe estava lá também, sentada em uma poltrona de couro, com uma expressão de desgosto no rosto. "Não vamos aceitar isso", seu pai declarou, batendo o punho na mesa. "Você é jovem ainda, Oscar. Está começando a faculdade, vai conhecer outras mulheres. Essa paixonite vai passar." "Não é paixonite", Oscar respondeu, sua voz firme apesar do medo que sentia. "Eu amo Isabel e vou continuar com ela, com ou sem a aprovação de vocês." Mas Oscar não ouviu, não poderia ouvir. Já amava tanto Isabel que a ideia de perdê-la era como imaginar parar de respirar. Continuou namorando com ela, e quando estava no último ano da faculdade, aos 24 anos, pediu Isabel em casamento. Ele tinha certeza absoluta do que queria para seu futuro, e esse futuro tinha o nome e o sorriso de Isabel. O pai de Isabel, seu Bento, ficou tão feliz que chorou. Vendeu uma terra que havia herdado de seu próprio pai para pagar suas dívidas e ajudar nas despesas do casamento. Era tudo o que tinha, mas queria dar à sua única filha a cerimônia que ela merecia. Mas o que ninguém esperava, o que ninguém poderia imaginar, era o plano terrível que os pais de Oscar estavam tramando nas sombras. Eles não aceitavam Isabel, não pela pessoa que ela era, não por sua inteligência ou bondade. Não aceitavam porque ela era negra e pobre. Eram preconceituosos, cruéis, e vendo que nada faria o filho se separar dela, decidiram agir. Chamaram Isabel para uma reunião privada. Ofereceram dinheiro, muito dinheiro, para ela fugir e nunca mais procurar Oscar. Isabel, com lágrimas nos olhos, recusou. Não havia dinheiro no mundo que a fizesse abandonar o homem que amava. Foi então que mostraram as fotos. Imagens cuidadosamente encenadas por uma atriz contratada, fotos de Oscar supostamente com outra mulher, abraçados, em situações íntimas. Disseram que Oscar estava traindo ela, que tinha outra noiva, uma moça da alta sociedade, e que Isabel era apenas a diversão dele, uma aventura que ele logo esqueceria. "Para não ficar feio para você", a mãe de Oscar disse com falsa compaixão, "é melhor que todos achem que você morreu. Assim, você não passará a vergonha de ter sido traída, de ter sido usada." Isabel ficou destroçada. Chorou até não ter mais lágrimas. Aquelas fotos pareciam tão reais, e a família de Oscar era poderosa. Tinha recursos para fazer qualquer coisa. Ela era apenas uma garota simples, filha de um jardineiro. O que poderia fazer? Sem saber o que fazer, quebrada por dentro, aceitou o que eles disseram. Eles já haviam planejado tudo meticulosamente. Deram uma casa para ela morar com os pais em outra cidade, bem longe, com a condição de que jamais tentassem contato. Quando tiveram certeza de que Isabel estava em outra cidade, naquele mesmo dia, chamaram Oscar para o escritório. Seu pai, com uma expressão grave que parecia genuína, segurou os ombros do filho. "Oscar, filho, tenho más notícias. Isabel estava fugindo com outro homem. Houve um acidente na estrada. Ela faleceu." Oscar desmoronou. Literalmente caiu de joelhos no chão, soluçando como uma criança. Não podia ser verdade. Não podia ser. Tentou encontrar os pais de Isabel para saber se era verdade, mas a casa de seu Bento estava vazia, abandonada. Ninguém sabia para onde tinham ido. Ele nunca encontrou respostas, por mais que procurasse. Tentou confrontar os pais, exigiu provas, mas eles tinham documentos falsos, atestados de óbito forjados, testemunhas compradas. Oscar nunca conseguiu saber mais de Isabel. Até aquele momento. Até aquele menino de 9 anos aparecer na porta de sua sala de reuniões.
Oscar olhou para o menino. Realmente olhou pela primeira vez. E foi como se Isabel estivesse ali, diante dele. Os olhos cor de mel eram idênticos. A mesma determinação no queixo. A mesma força tranquila emanando dele. Sua mãe... A voz de Oscar falhou. Ele pigarreou tentando recuperar o controle. Onde está sua mãe? O cliente e os advogados permaneciam em silêncio, percebendo que algo muito maior do que aquele negócio estava acontecendo. Minha mãe está doente, o menino respondeu, e Oscar viu lágrimas se formarem naqueles olhos cor de mel. Ela precisa de uma cirurgia, mas nós não temos condições de pagar. Foi por isso que minha avó me contou quem é meu pai. Eu vim aqui sem minha mãe saber. Entrei sem os funcionários perceberem e cheguei até aqui porque eu precisava conhecer você. Precisava saber se você ajudaria. Oscar sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu pai, sussurrou. Minha mãe sempre me amou. O menino continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Ela me criou sozinha, com a ajuda dos meus avós. Ela sempre falou de você com carinho, sempre disse que você era um bom homem. Eu só queria que você salvasse ela. Oscar se levantou bruscamente da cadeira, que caiu para trás com um estrondo. Onde ela está? Me leve até ela. Agora! Ele se virou para o cliente e os advogados. A reunião está cancelada. Todos podem ir embora. Mas, Sr. Mendes, um dos advogados começou. Eu disse que podem ir embora. Oscar rugiu, sua voz ecoando pelas paredes. Saiam, agora! Quando ficaram sozinhos, Oscar se ajoelhou diante do menino, segurando seus pequenos ombros. Me diga tudo, tudo que você sabe. E o menino contou sobre a vida humilde que levavam. Sobre como Isabel trabalhava em 2 empregos para sustentar a família. Sobre a doença que a estava matando lentamente. Contou sobre como a avó havia revelado quem era seu pai e sobre como ele havia decidido, por conta própria, ir até a empresa. Oscar ouviu cada palavra sentindo seu coração se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Tinha um filho de 9 anos que havia crescido sem ele, que havia vivido na pobreza enquanto ele acumulava milhões. E Isabel estava viva, doente, mas viva. Qual é o seu nome? Oscar perguntou, sua voz embargada. Benjamin Leão. Benjamin, Oscar repetiu, tocando o rosto do menino com uma delicadeza que não sabia possuir. Vou consertar tudo. Prometo a você. O reencontro aconteceu em um pequeno apartamento na periferia da cidade. Oscar, dirigindo sua Mercedes preta, seguiu Benjamin pelas ruas estreitas e casas modestas. Quando finalmente pararam diante de um prédio de 3 andares, com tinta descascada e janelas quebradas remendadas com fita, Oscar sentiu uma raiva profunda de si mesmo. Como não tinha procurado mais? Como tinha aceitado tão facilmente que ela estava morta? Benjamin abriu a porta do apartamento e Oscar entrou em um espaço pequeno, mas limpo, com móveis velhos, mas bem cuidados. E lá, deitada em um sofá surrado, coberta com um cobertor fino, estava Isabel. Ela estava mais magra, seu rosto marcado pelo sofrimento e pela doença, mas ainda era linda, ainda era a mulher que ele amava. Quando ela abriu os olhos e o viu, a expressão em seu rosto passou por vários estágios, choque, descrença, e então lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Não eram lágrimas de raiva, mas de pura emoção. Oscar, ela sussurrou, sua voz quebrando. Ele caiu de joelhos ao lado do sofá, segurando a mão dela entre as suas. Isabel, meu Deus, Isabel! Benjamin! Ela disse, tentando se levantar, mas sendo impedida pela fraqueza. Eu te proibi de ir lá. Eu te proibi! Mãe, por favor. Benjamin começou, as lágrimas também escorrendo por seu rosto. Eu precisava fazer isso por você. Isabel olhou para Oscar e todo o amor que havia guardado por 9 anos transbordou. Ela tocou o rosto dele com mãos trêmulas, como se precisasse ter certeza de que ele era real. Você não sabia de nada, sabia? Eles mentiram para você também. Isabel, eu pensei que você estivesse morta.
Oscar disse, sua voz desesperada segurando a mão dela contra seu rosto. Meus pais me disseram que você tinha morrido. Eu procurei por você, procurei por seu pai, mas não encontrei ninguém. Eu nunca parei de te amar. As lágrimas de Isabel caíam mais fortes agora. Eu sei, ela sussurrou. Eu descobri anos depois que era mentira, que você também foi enganado. Meu pai investigou seus pais. Descobriu que eles te contaram que eu tinha fugido com outro homem, que eu tinha morrido em um acidente. Ele descobriu coisas terríveis que eles faziam, Oscar. Mas eu nunca tive coragem de procurar você. Tinha vergonha, tinha medo. Achava que talvez você tivesse seguido em frente, que não ia querer saber de mim depois de tanto tempo. Contou como descobriu a gravidez quando estava na outra cidade, sozinha e assustada. Como decidiu criar o filho porque era tudo que tinha de Oscar, porque aquele menino era fruto do amor verdadeiro que eles compartilharam. Oscar ficou em choque com tudo. Seus pais, ele sempre soube que eram frios, calculistas, mas aquilo era monstruoso. E então Isabel contou sobre a doença. Um tumor que crescia silenciosamente, que precisava de uma cirurgia cara, que ela não tinha condições de pagar. Oscar olhou ao redor do apartamento humilde, viu as roupas remendadas de Benjamin, a geladeira velha que fazia barulho no canto. Viu a vida que Isabel e seu filho tinham sido forçados a viver enquanto ele morava em uma mansão vazia. Venham morar comigo, ele disse, sua voz firme. Você, Benjamin, Dona Márcia e seu Bento, todos vocês. E vou pagar todo o tratamento, a melhor cirurgia, os melhores médicos. Oscar, eu não quero sua caridade. Isabel começou. Não é caridade, ele gritou, pegando o rosto dela entre as mãos. Isabel, eu nunca parei de te amar, nem um dia. Você é minha família. Benjamin é meu filho. Deixe-me consertar isso. Deixe-me dar a vocês tudo que foi roubado de nós. Isabel, vendo a sinceridade em seus olhos, a mesma sinceridade que vira naquele dia em que se beijaram pela primeira vez sob a chuva, concordou. Os meses seguintes foram de transformação. Isabel fez a cirurgia e já estava praticamente curada. Oscar havia pago os melhores especialistas, a melhor cirurgia, e ficou ao lado de Isabel cada segundo, segurando sua mão através de cada procedimento, cada noite difícil de recuperação. Oscar vendeu seu apartamento de luxo e comprou uma casa grande, mais acolhedora, com um jardim enorme que lembrava os tempos em que Isabel e seu pai cuidavam das flores. E então, uma manhã, ele acordou com uma ideia. O terreno. Aquele terreno que pertencera a seu Bento, que o velho havia vendido para ajudar no casamento que nunca aconteceu. Oscar não poderia construir um empreendimento de luxo, mas iria construir algo incrível e não contou a ninguém. 6 meses depois, em uma cerimônia luxuosa, mas íntima, Oscar e Isabel se casaram. Ela usava um vestido branco simples, com flores naturais no cabelo. Benjamin foi o pajem, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Seu Bento caminhou com a filha até o altar, seu sorriso iluminando toda a igreja. E quando Oscar beijou sua noiva, finalmente sua esposa, sentiu que sua vida, pela primeira vez em 9 anos, fazia sentido novamente. 5 anos se passaram como em um sonho. Oscar estava sentado na varanda da casa na fazenda, observando o sol se pôr sobre os pastos verdes. Ao seu redor, a vida acontecia em sua forma mais bonita. Benjamin, agora com 14 anos, ajudava seu Bento a alimentar os cavalos. Isabel, completamente recuperada e mais linda do que nunca, trabalhava na clínica veterinária que Oscar havia construído para ela no terreno. Ela havia realizado seu sonho de cursar veterinária e agora usava todo seu conhecimento e paixão para cuidar dos animais da fazenda ecológica que haviam criado juntos no terreno que pertencia ao seu Bento. Quando Oscar revelou a eles o que faria com o terreno, que transformaria em uma fazenda ecológica para seu Bento e Dona Márcia morarem, eles choraram de emoção.
3 crianças corriam pelo gramado. 2 meninas de cabelos cacheados e um menino pequeno, ainda cambaleante, de apenas 2 anos. As risadas deles enchiam o ar, misturando-se com os sons dos animais e o vento nas árvores. Oscar sentiu uma mão tocar seu ombro. Isabel se sentou ao seu lado, encostando a cabeça em seu ombro. "No que você está pensando?" ela perguntou. "Em como quase perdi tudo isso", ele respondeu, beijando seu cabelo. "Em como um menino corajoso de 9 anos mudou tudo." Benjamin se aproximou, já não mais aquele menino pequeno e sujo que havia invadido sua sala de reuniões. Era um adolescente alto, forte, com os olhos cor-de-mel brilhando de felicidade. "Pai, posso levar as meninas para ver os filhotes de ovelha?" "Pai." Oscar nunca se cansava de ouvir aquela palavra. "Pode, filho, mas tome cuidado." Enquanto observava sua família, Oscar pensou em seus pais. Eles estavam em prisão domiciliar agora, condenados por múltiplos crimes. A polícia havia recebido uma denúncia anônima, com provas detalhadas de todas as fraudes, extorsões e crimes que haviam cometido ao longo dos anos. Oscar nunca soube quem havia feito a denúncia, mas tinha suas suspeitas de que seu Bento havia cumprido sua promessa de fazer justiça. Todos os bens dos pais de Oscar foram confiscados. Ficaram pobres, dependendo de uma pequena pensão do governo. Ele não sentia prazer nisso, mas também não sentia pena. Sentia apenas uma profunda gratidão por ter escapado de se tornar como eles. "Eu te amo", Isabel sussurrou. "Eu te amo mais", Oscar respondeu, puxando-a para mais perto. E ali, naquela fazenda, cercado por sua família e pelo amor que quase perdeu, Oscar Mendes percebeu que a verdadeira riqueza nunca foi o dinheiro em sua conta bancária. Foi sempre isso: amor, família, segundas chances. Foi sempre Isabel. Às vezes, a vida nos tira tudo para nos ensinar o que realmente importa. Às vezes, precisamos perder para aprender a valorizar. E às vezes, um menino corajoso de 9 anos pode mudar o destino de todos ao seu redor. Se essa história tocou seu coração, deixe sua curtida. Isso significa muito para mim. E me conte nos comentários. Você quer mais histórias assim? Histórias de amor verdadeiro, de segundas chances, de finais felizes? Se sim, não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas. Um abraço carinhoso de quem acredita que o amor sempre vence e até a próxima história.